Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos estudar a lei de Stevin, que relaciona a pressão sobre um corpo devido a uma coluna de líquido qualquer. Esse assunto encontra-se no volume 5, capítulo 9, páginas de 30 a 37. Bom, esse conteúdo ele vai estar relacionando a semana de 13/4 a 17/4. Vamos lá. Para a realização de mergulhos com cilindros de oxigênio, é absolutamente necessário frequentar cursos de treinamento ministrados por profissionais experientes e credenciados, pois existem vários procedimentos importantes à segurança. Entre eles, chamamos a atenção para a necessidade de equilibrar a pressão corpórea à pressão externa e evitar submergir por longos períodos de tempo a grandes profundidades, sob o risco de romper os tímpanos ou sofrer narcose de nitrogênio. Bom, o que seria essa narcose de nitrogênio? A narcose por nitrogênio é a chamada embriaguez das profundezas. Ocorre quando o gás nitrogênio, que sob pressão deixa de ser inerte ao organismo, começa a ser dissolvido nos tecidos do corpo, levando o mergulhador à morte por afogamento. Quanto maior a coluna de água acima do corpo de um mergulhador, ou seja, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão a qual ele estará submetido. Por isso, muitos mergulhadores usam relógios com multifunções que medem, além do tempo, a profundidade do mergulho. Como é possível que esses aparelhos efetuem tais medições? A resposta pode ser obtida pela lei de Stevin. O relógio tem um sensor de pressão e, pelo valor dessa grandeza, é possível determinar a profundidade. Bom, vamos definir a lei de Stevin. A pressão aplicada no mergulhador é maior quanto maior for a profundidade no qual ele se encontra. Aí o que eu tenho que entender? Que essa pressão está relacionada a todo o peso de água sobre esse mergulhador. Então, quanto mais profundo, maior essa coluna d'água sobre o mergulhador, maior vai ser a pressão exercida sobre o mesmo. Vamos deduzir a lei de Stevin, então. Então, vamos observar o seguinte, ó. Considere um recipiente de vidro de massa desprezível cheio de água. Em virtude da ação da força-peso da água, que está aqui, ó, que é distribuída em todo o recipiente, existe uma pressão sobre a base que sustenta o recipiente, ou seja, existe uma pressão nessa base circular aqui. A pressão aplicada por um líquido em uma superfície depende do peso do líquido e da área de contato com a base. Nós vimos na semana passada que para eu medir a pressão de uma força, eu relaciono a força sobre o qual eu aplico numa determinada área. Então essa pressão é a razão entre essa força e a área. Bom, vamos lá. O peso da coluna do fluido exerce uma pressão sobre todos os pontos do seu interior. Se considerarmos dentro do recipiente anterior um cilindro de coluna de água de altura H e base A, podemos analisar as forças a qual ele está submetido. Na ilustração ao lado, ou seja, na próxima, F2, que é a força hidrostática da superfície inferior, F2 é a força hidrostática da superfície inferior, F1 é a força hidrostática é a força que o ar acima da superfície do líquido, e P é a força-peso. Então, aplicando a segunda lei de Newton, que vai relacionar o equilíbrio dessas forças, e assumindo que esse sistema está em equilíbrio, nós vamos ter que a força
na superfície inferior, ela vai equilibrar a força na superfície do líquido mais a força-peso do líquido. Vamos observar. Dentro desse recipiente de vidro, o líquido está exercendo pressão em todos os pontos da parede do meu recipiente. Então, para fim de cálculo, se eu considerar apenas um cilindro representando esse volume de líquido, nós vamos ter, nesse cilindro de altura H e base de circular igual a A, nós vamos ter uma força aplicada por essa base, a força inferior, uma força aplicada pela superfície superior e a própria força-peso. Isso relaciona a expressão que nós vimos anteriormente, que essa força F2 ela vai equilibrar a força-peso e a força F1, ou seja, como elas têm mesma direção e sentidos contrários, a força para cima vai equilibrar as duas forças para baixo. Bom, no interior desse cilindro de peso P igual a M vezes G, existe uma quantidade de água de massa específica φ igual a M sobre V. É a definição de densidade da substância, ou seja, da massa específica. Se eu isolar M nessa expressão, eu tenho que essa massa é o produto da densidade pelo volume do meu cilindro. Esse volume formado por esse meu cilindro, a gente usa cilindro para facilitar o cálculo, ele relaciona o produto da área da base desse cilindro pela altura do cilindro, que é a altura daquela coluna de água. Logo, se na equação do peso eu substituir a massa pela massa específica vezes o volume e o volume eu substituir a área vezes a altura, eu chego à conclusão que o peso dessa coluna de líquido ela vai relacionar a densidade do líquido, a área da superfície cilíndrica, a altura desse cilindro e a aceleração da gravidade. Então, se eu pegar a equação anterior, que é F2 igual a F1 mais P, e dividir tudo por A, porque se eu dividindo por A, eu estou relacionando força com área, eu estou relacionando pressão. Então, se eu dividir isso tudo por A, eu vou ter a força F2 dividido pela área, pela mesma área, né, em todos os casos, a força F1 por essa área e o peso por essa área. Bom, o que eu posso entender por essa razão F2 sobre A? Pressão no ponto inferior do líquido. F1 sobre A pressão no ponto superior do líquido. E como eu relacionei a massa específica, a área, a altura e a aceleração da gravidade ao peso, eu posso substituir essa expressão no numerador aqui que representa meu peso. Cancelando as duas áreas, eu tenho que a pressão no ponto inferior vai ser igual à pressão no ponto superior, mais massa específica vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade. Essa relação aqui, ó, que relaciona a massa específica da substância, a altura da coluna de líquido e a aceleração da gravidade, é conhecida como pressão hidrostática. Então, observe. A equação anterior em destaque é denominada lei de Stevin e é usada para o cálculo da pressão hidrostática de uma coluna de um fluido. Conforme essa lei, P2 é a pressão no ponto 2, chamada de pressão absoluta ou pressão total. É tudo que o corpo está sofrendo de pressão. Resultado da soma da pressão atmosférica, que é o P1, o que seria essa pressão atmosférica? A pressão que o ar faz sobre a superfície do líquido, com a pressão exercida pelo líquido, que é φHg, ou seja, massa específica da substância, altura da coluna do líquido, aceleração da gravidade. Em um ponto situado a uma profundidade h, a qual essa expressão aqui é denominada
pressão manométrica ou pressão hidrostática. Então a pressão hidrostática, ela vai ser o produto da massa específica da substância, pela aceleração da gravidade no local e pela altura da coluna do líquido. É lógico que se eu mudar de local, por exemplo, mantendo a massa específica e a altura, e sair da Terra e for para a Lua, a pressão hidrostática lá vai ser menor. Por quê? Porque essa aceleração da gravidade é menor lá, é em torno de 1,6. Na equação acima, pH representa a pressão hidrostática de uma coluna de fluido que é medida em Newton por metro quadrado no sistema internacional. Φ é a densidade do líquido, que também representa a massa específica, que é medida em quilograma por metro cúbico no sistema internacional. G é a aceleração da gravidade no local, metro por segundo ao quadrado, e H a altura da coluna de fluido, ou a profundidade do qual encontra-se o corpo num fluido, que é medida em metro. Então observem o seguinte, de modo intuitivo, a pressão de um líquido em um recipiente pode ser percebida pela velocidade com que um jato de água é lançado de um orifício. Nesse experimento da garrafa aqui, a posição dos 3 furos determina a altura da coluna de líquido na garrafa. Então, pontos que estão na parte mais inferior da garrafa representam uma maior altura em relação à superfície do líquido na parte superior dessa garrafa. Então, o jato de água aqui no ponto mais inferior, ele tem uma maior velocidade, ele percorre uma maior distância devido à pressão aqui nesse ponto ser maior que a pressão nesse e nesse ponto. Observe que os 3 furos estão submetidos à pressão atmosférica que eu tenho aqui na tampa da minha garrafa aberta. Quem exerce a força para esse líquido escorrer aqui por esses 3 orifícios é o peso do líquido e a pressão atmosférica. Os três pontos estão submetidos à mesma pressão atmosférica. Logo, pontos a uma maior profundidade, sobre esses pontos eu tenho uma maior pressão sendo exercida. Por isso que eu tenho esse arco de parábola maior aqui. O interessante é que se eu pegar a tampa e colocar aqui na garrafa, eu vou cessar a pressão atmosférica, então para de sair água. Tá? Bom, algumas conclusões podem ser observadas pela lei de Steve. Observe que na equação de Steve, que relaciona a pressão atmosférica somada com a massa específica multiplicada pela altura da coluna do líquido e a aceleração da gravidade. Então, observe que na equação de Steve, que nem a área das bases A e nem o volume V do cilindro aparecem. Isso significa que esses 2 fatores não interferem no cálculo da pressão hidrostática. O que influencia no cálculo da pressão hidrostática? A densidade do líquido, a altura da coluna do líquido, ou seja, a profundidade com que o corpo se encontra nessa coluna de líquido, e a aceleração da gravidade no local. Bom, de acordo com a lei de Steve, observamos que para 2 posições situadas à mesma profundidade em um mesmo fluido, a pressão vai ser a mesma. Eu só vou voltar na foto aqui, Eu tenho esses 3 furos aqui. Esses 3 furos estão situados em profundidades diferentes, então eles não vão ter a mesma pressão representada. O mais profundo, o mais abaixo, sobre ele exerce a maior pressão. Mas se eu tivesse feito um furo do lado desse daqui, neste ponto onde eles se encontram à mesma profundidade, eu teria a mesma intensidade no jato, porque eles estão submetidos à mesma pressão.
Então, ó, no caso aqui, desses pontos x e y aqui, eles estão no mesmo nível, ou seja, não existe variação na altura desses dois pontos em relação à superfície. Logo, eles estão submetidos à mesma pressão hidrostática, assim como os pontos A e B. Eles se situam na mesma linha, então eles estão submetidos à mesma pressão. Por quê? Porque eles estão à mesma profundidade. A pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y, porque não existe uma variação de altura entre esses dois pontos. Então observe, ó, pontos à mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão hidráulica. Como x e y estão no mesmo nível, né, à mesma altura, a variação de altura entre eles é zero. A diferença de pressão entre os pontos também é zero. E a pressão e as pressões nos dois pontos são iguais. Então, como eu não tenho diferença de altura entre x e y, isso significa que a variação dessa altura é nula e a variação de pressão também, a variação de pressão entre esses dois pontos é zero. Logo, eles estão submetidos a pressões iguais. Bom, a lei de Stevin tem diversas aplicações cotidianas. Na engenharia, por exemplo, para se construir a barragem de contenção de uma represa, a espessura da base deve ser maior que a da parte superior. Você sabe por quê? A resposta pode ser encontrada considerando a lei de Stevin, pois quanto maior a profundidade, maior será a pressão sobre a parede da barragem e, portanto, maior será a força que a água exerce. Logo, a resistência da barragem deve ser maior em sua base para suportar maiores pressões. É isso aqui, ó. Essa parte inferior aqui da represa, da barragem que vai conter a água da represa, ela deve ser mais larga, porque eu tenho que pensar no seguinte: quanto mais fundo eu estou aqui, maior é o peso da água na parede da barragem. Então, se a parede for reta, a pressão exercida nesse ponto aqui superior, ela é muito menor que a pressão exercida aqui nessa parte do fundo. Essa parte aqui é romper e arrebentar, porque a força exercida aqui é bem maior, relacionada ao peso de água associado a uma coluna de água sobre esse ponto inferior. Então, geralmente, essas barragens elas são feitas cortando-se do plano uma forma de trapézio, tá? Começa fino aqui em cima e vai alargando até a parte inferior. Então, observe. As barragens são mais largas nas bases para suportar o aumento de pressão, de acordo com a lei de Stevin. Bom, então, na hora que eu estabeleci a relação entre a pressão no fundo daquele recipiente relacionado a um cilindro representado por uma altura H e uma base de área A, nós estabelecemos uma relação entre a pressão no ponto inferior, a pressão no ponto superior e a pressão hidrostática. Essa pressão no ponto superior, ela está associada à pressão atmosférica, que é a pressão que o ar faz sobre os corpos. Então observem, ó, a fotografia apresenta a Terra envolvida por uma camada composta de vários gases, que é a atmosfera. As moléculas dos gases que compõem a atmosfera têm massa e, em razão da força gravitacional, são atraídas pela Terra, provocando pressão sobre a superfície do planeta. Ou seja, o ar tem peso. Então, ó, toda essa camada que envolve a Terra, ela possui uma massa que é atraída pela ação da gravidade da Terra. Logo, se essa massa é atraída por um campo gravitacional, o produto dessa massa por esse campo, por a intensidade do campo gravitacional, resulta num peso.
Então vejam, a pressão atmosférica é resultado da força-peso de uma coluna de ar acima do ponto onde está sendo medida. Então, quanto maior é o local onde um corpo se encontra, quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica associada a esse corpo. Então, por exemplo, um cara está na praia e o outro está na serra a 2.500 metros de altitude em relação ao nível do mar. Essa pessoa que se encontra na praia, ela vai sofrer um maior efeito da pressão atmosférica do que essa pessoa que se encontra a 2.500 metros de altitude. Tá? Vamos pensar assim, quanto mais eu subo, menor é a coluna de ar sobre o corpo. Então observe, Evangelista Torricelli, para provar a existência da pressão atmosférica e calcular seu valor, realizou um experimento ao nível do mar com um tubo de vidro de aproximadamente 1 metro de comprimento, aberto em uma de suas extremidades, e utilizou mercúrio. Torricelli encheu com mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico e o emborcou, ou seja, pegou esse tubo de mercúrio e virou de cabeça para baixo em um recipiente também contendo mercúrio. O pesquisador observou a redução do nível de mercúrio dentro do tubo e, após pouco tempo, verificou que o nível estabilizou a uma altura de 76 centímetros, o que corresponde a 760 milímetros. Então, o que ele fez? Ele pegou esse tubo aqui que estava cheio de mercúrio, um tubo de comprimento 1 metro, e virou de cabeça para baixo aqui, dentro desse recipiente também contendo mercúrio. Na hora que ele soltou a boca aqui, que continha, a boca livre que continha mercúrio, ele observou que parte do mercúrio que estava contida dentro desse tubo escorreu para esse recipiente. Só que ele não saiu todo. Ele escorreu até estabilizar numa altura de 76 centímetros em relação à superfície do recipiente aqui. Ou seja, a ideia é que o líquido não saiu todo aqui de dentro do tubo, porque existe uma força sendo aplicada na superfície desse meu recipiente que impede o escoamento desse líquido. Ele chegou à conclusão que essa força é uma força que o ar aplica aqui na superfície do meu mercúrio, impedindo a saída do mesmo do tubo. Bom, que conclusão que ele chegou? Ele chegou que essa força exercida sobre a superfície desse líquido, estou relacionando força, superfície. Essa força é uma força exercida pela pressão atmosférica no local. No caso, ele fez a experiência ao nível do mar. Então, o experimento de Evangelista Torricelli permitiu a determinação do valor da pressão atmosférica. Para compreender por que o mercúrio se estabilizou a uma altura de 76 centímetros, podemos aplicar a lei de Stevin. Os pontos 1 e 2 da figura anterior estão no mesmo nível, em um mesmo recipiente, em um mesmo líquido. Assim, podemos afirmar que as pressões nesses dois pontos são iguais. É a história lá do ponto X e do ponto Y. Como eu não tenho variação de altura entre esses dois pontos e eles estão no mesmo líquido, esses dois pontos estão submetidos à mesma pressão. Bom, a atmosfera exerce pressão sobre o ponto 1 e a coluna de mercúrio exerce pressão sobre o ponto 2. Olha lá, a atmosfera exercendo pressão aqui e no ponto 2 essa coluna de líquido exercendo pressão aqui. Então, como eu não estou tendo movimentação aqui do líquido saindo desse meu recipiente
e nem saindo do tubo, a gente conclui que a pressão exercida pelo mercúrio é igual à pressão exercida pela atmosfera. Ou seja, a pressão da atmosfera ao nível do mar é equivalente à pressão de uma coluna de mercúrio com 76 centímetros de altura. Se essa mesma experiência fosse feita com água, que tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, a coluna teria cerca de 10 metros. Como é que eu chego nesse cálculo? Nós vimos anteriormente que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. E aqui a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior que a densidade da água. Aí basta eu aplicar uma regra de 3 simples. Para a densidade do mercúrio, que é 13,6, eu tenho uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Para a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, eu vou ter uma coluna X de água. Então, se eu multiplicar isso em cruz, eu vou estar multiplicando 76 centímetros por 10 metros, transformando, por 10 metros não, perdão, por 13,6 grama por centímetro cúbico. Transformando isso daqui em unidade do sistema internacional, ou seja, passando para 0,76, multiplicando esse 0,76 por 13,6, eu vou ter uma coluna de 10 metros de água para o aumento de 76 centímetros de Hg na pressão. Ou seja, quando uma pessoa mergulha, a cada 10 metros de profundidade nesse mergulho, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um relógio que suporta 3 atmosferas, eu não posso mergulhar 30 metros. Por quê? Porque eu sempre tenho que considerar a pressão de 1 atmosfera que está na superfície da água. Então, para esse relógio poder suportar 3 atmosferas de pressão, eu só posso mergulhar 20 metros. Porque o aumento de 1 atmosfera corresponde a 10 metros de coluna de água. Então eu tenho 1 atmosfera na superfície da água, mais 2 atmosferas relacionadas à coluna de água que tem sobre o corpo desse mergulhador. Cada 1 atmosfera relacionada ao mergulho, isso relaciona uma profundidade de 10 metros. Então 2 atmosferas relacionam uma profundidade de 20 metros. Logo, um relógio que suporta 3 atmosferas, ele vai aguentar uma profundidade de 20 metros. Então, sabendo que a pressão atmosférica é igual à pressão de uma coluna de água de 10 metros de altura, podemos calcular o valor da pressão atmosférica em unidades do SI, ou seja, eu posso calcular essa pressão, eu posso relacionar essa pressão que está em centímetros de Hg ou metros de coluna de água na unidade do sistema internacional, que é o Newton por metro quadrado. Então a gente vai estabelecer uma relação entre pressão medida em centímetro de Hg, milímetro de Hg, metro de coluna d'água, atmosfera e Newton por metro quadrado. Então veja bem, considere uma coluna retangular de água com 10 metros de altura e 1 metro quadrado de base. Então nós temos essa figura aqui, a área da base dela 1 metro quadrado, a altura dessa coluna de líquido de coluna de água de 10 metros, e aqui a superfície no qual eu tenho esse sólido retangular sobre essa superfície aqui. No caso, como eu tenho um objeto homogêneo, o centro de gravidade dele vai corresponder ao peso. Então, a pressão de uma coluna de água com 10 metros de altura
exercem uma superfície, que exerce sobre uma superfície de 1 metro quadrado, é equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar. Então, essa representação de uma coluna de 10 metros de altura com 1 metro quadrado de área, ela vai indicar para a gente o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Então veja, essa coluna faz uma força sobre a superfície igual ao seu peso, aqui, né? A força que essa coluna retangular exerce sobre essa superfície aqui está relacionada ao peso dessa coluna. Então veja, considerando que cada metro cúbico de água tem uma massa de 1.000 quilogramas, logo 10.000 quilogramas vão estar relacionados aos 10 metros cúbicos dessa minha figura. Por que 10 metros cúbicos? Porque essa coluna de água tem 10 metros de altura e uma área da base igual a 1 metro quadrado. Então, na hora que eu multiplico a área pela altura, eu estou relacionando o volume. Eu vou ter um volume de 10 metros cúbicos. A relação que eu estabeleço entre metro cúbico e massa é 1 por 1. É 1 por 1.000, aliás. Por quê? Porque aí eu tenho que relacionar a densidade da água. Densidade da água no Sistema Internacional de Unidades é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, para 1 metro cúbico, eu tenho 10 a terceira quilograma, ou seja, 1.000 quilogramas. Como o volume da minha coluna de água é de 10 metros cúbicos, eu vou ter 10.000 quilogramas de água nesse sólido retangular. Então veja, no caso, a aceleração da gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e eu estabelecendo para essa massa de 10.000 associada à área de 1 metro quadrado, a pressão da força, peso, sobre essa área na superfície daquele plano, eu estou relacionando que essa pressão vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela área. A massa daquela coluna de água, 10.000 quilogramas. A aceleração da gravidade no local, 10. A área da superfície, 1. Então, a pressão de uma atmosfera no Sistema Internacional de Unidade, ela corresponde a 10 a quinta Newton por metro quadrado. Essa unidade de Newton por metro quadrado também é conhecida como Pascal. Tá? Então, desse modo, a gente pode sintetizar o seguinte, que a pressão atmosférica, quando ela é medida em coluna de mercúrio, ela pode ser 76 centímetros de mercúrio, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a 10 metros de coluna de água, que é equivalente a uma atmosfera e que corresponde a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Então, essas relações, elas vão estar estabelecidas a o valor da pressão atmosférica, tá? Então, para eu transformar ATM em Pascal, é só estabelecer essa relação. 1 ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, quanto que são 1,5 ATM? É só multiplicar o valor por 1 vezes 10 a quinta que eu chego no resultado no Sistema Internacional. Bom, vasos comunicantes para a gente poder fechar a ideia de pressão sobre líquidos, tá? Vaso comunicante é o nome dado a um conjunto de recipientes que contém um fluido homogêneo. Quando se acomoda o líquido, ele equilibra-se
balances a mesma profundidade em todos os recipientes, independentemente de sua forma ou de seu volume. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho vários tubos conectados e na extremidade de um desses tubos eu coloco um líquido qualquer, devido à ação da pressão atmosférica, não importa como é formado esse tubo, o tipo do recipiente, os líquidos sempre vão estar, depois que eu cesso a colocação do líquido dentro desses tubos, no final eles vão estar à mesma altura devido à ação da pressão atmosférica. Olha lá, ó. Não importa o formato do tubo, eles são comunicantes porque nessa base aqui eles estão todos interligados. Então, se eu despejo esse líquido aqui nesse primeiro tubo aqui, ele vai se distribuindo aqui na base até que, na hora que eu chego com esse líquido nessa altura, ele vai subindo dentro desses recipientes, não importando o seu formato. Observe que a partir do momento que eu coloco todo o líquido dentro desses tubos, eles vão estar, independentemente do seu formato, da sua posição, a uma mesma altura. Por quê? Porque aqui eu estou tendo a ação da pressão atmosférica. Tá? E não importa também se eu emborco isso, se eu viro, eles vão continuar mantendo o mesmo nível em relação à extremidade livre dos tubos. A gente tem que pensar assim, a água, por exemplo, ela sobe em nível. Então, você tem um terreno desnivelado, a água vai ocupar primeiro aquela parte baixa do terreno, depois que ela ocupa aquela parte baixa, ela vai se acomodando em nível, devido à ação da pressão atmosférica. Quer ver? Ó, tem um vidinho aqui que mostra bem isso. Vasos comunicantes. Olha lá, está despejando o líquido. Quando o líquido é colocado em um sistema de vasos que se intercomunicam com tamanhos e formas diferentes, em qual deles o nível ficará mais alto? No A, no B, no C ou no D? A altura das colunas do líquido são iguais porque a pressão na superfície, que é a pressão atmosférica, é a mesma em todos os vasos. Ou seja, a pressão exercida aqui, ó, é a mesma. Tá? Bom, vasos comunicantes com dois líquidos agora. Se forem colocados dois líquidos diferentes e immiscíveis, ou seja, que não são solúveis, aquele que tem menor densidade deposita-se sobre o mais denso e as superfícies livres em contato com a atmosfera não ficam no mesmo nível. Veja o desnível H na ilustração ao lado, que é a próxima. Tá? Ou seja, quanto maior a densidade de um líquido, mais na parte inferior vai ficar esse líquido. Então, o líquido mais denso, ele sempre vai se depositar no fundo. Se eu colocar um líquido com uma densidade menor sobre esse líquido mais denso, ele vai ficar na parte superior. No caso aqui, por serem immiscíveis, eles não se misturam. Bom, no entanto, os pontos 1 e 2 submetidos à mesma pressão, estão submetidos à mesma pressão, pois estão no mesmo nível de um mesmo fluido. Por isso, eles podem servir de referência para serem calculadas a pressão da coluna do líquido A e a pressão da coluna do líquido B, bem como as densidades dos líquidos. Então, a figura aqui é a seguinte, ó.
No caso, nesse tubinho U, eu tenho um líquido A e um líquido B, onde o meu líquido A tem uma densidade menor do meu líquido B. Meu líquido B é mais denso. Na hora que eu coloquei esse líquido A no lado esquerdo aqui do meu tubo, devido à densidade do líquido B ser maior do que a do líquido A, eu vou ter essa superfície de separação aqui relacionada aos pontos 1 e 2. Ou seja, o líquido A, por ser menos denso, vai ficar na parte superior do líquido B. É lógico que eles não vão ter a mesma altura aqui nessas duas extremidades. Eles não são de mesma densidade, eles não são o mesmo líquido, então eles não vão se misturar. O que acontece? Apesar da densidade do líquido A ser menor que a do líquido B, a coluna de líquido aqui tem um peso. Ela vai empurrar essa coluna do líquido B até uma determinada altura. E essa variação de altura aqui, H, ela representa a diferença da altura do líquido A com a altura do líquido B. Isso é fácil de entender, é matemática pura. Ó. HA é esse segmento todo aqui. HA é a soma de H com HB. Logo, se HA é H mais HB, H é a diferença de HA com HB. Então, observe, nesse ponto aqui, onde meus líquidos, na superfície de separação deles, ou seja, onde meus líquidos não se misturam, eu vou ter que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Que pressão que é essa? A hidrostática. No caso, eu tenho que relacionar também a essa pressão hidrostática a pressão que a atmosfera exerce aqui na superfície aberta do meu líquido. Então, ó, pressão em 1 vai ser igual a pressão em 2. Pressão atmosférica mais a densidade do líquido A vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna do líquido A é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido B vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do líquido B. Observe que como eu estou numa igualdade e a pressão atmosférica nos dois membros é a mesma, eu posso cancelar. A partir do momento que eu cancelo a pressão atmosférica, eu posso cancelar a aceleração G, porque ela é fator comum nos dois membros. Então eu tiro uma relação legal aqui que resolve qualquer problema de tubinho U, que estabelece que o produto da densidade do líquido A pela sua coluna de líquido vai ser sempre igual ao produto da densidade do líquido B pela sua coluna de líquido. Então, ó, é um produto ó, nos dois membros. Isso significa que densidade ou massa específica vai ser sempre inversamente proporcional à altura desse líquido no meu tubo. Então, quanto menor essa densidade aqui, maior essa coluna. Quanto maior essa densidade, menor essa coluna aqui, ó, está provado no desenho. Ó. O líquido A tem uma densidade menor que o líquido B. Logo, a coluna do A é maior que a coluna do B. Bom, para fechar, a diferença de altura entre os níveis é H igual a HA menos HB. Observe que quanto maior for a diferença de densidade entre os líquidos, maior será a diferença de altura, isto é, maior o valor de H. Então, quanto? Por exemplo, eu tenho um líquido A aqui com uma densidade 3 vezes menor que a do líquido B. Eu vou ter uma altura H estabelecida entre essa diferença. Agora, se a densidade do líquido A for 10 vezes menor que a densidade do líquido B, eu vou ter um aumento nessa coluna H aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. O próximo vídeo eu resolvo as atividades relativas às leis de Stevin. Beleza, gente? Até daqui a pouco.